O Bastidores CNN recebe para discutir esse assunto o deputado federal Pedro Paulo, que apresentou, junto a outros parlamentares, uma PEC alternativa ao corte de gastos do governo federal. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Primeira pergunta: como o senhor, que entende tanto do assunto, viu o pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad? Uribe, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui na CNN. Olha, qualquer anúncio de contenção, melhoria de gasto público, da despesa pública, ela é bem-vinda, dado o grau que nós temos de desequilíbrio das contas públicas, e nós vamos completar uma década de desequilíbrio das contas, né? Fazer o básico, equilibrar receita e despesa primária, né? Então, qualquer anúncio de contenção, de melhoria, ele é positivo. Mas, na minha visão, Uribe, ele foi absolutamente insuficiente para que pudesse, por exemplo, dar aos agentes econômicos, a quem acompanha esse tema, enfim, uma certeza de que o governo está olhando para o médio e longo prazo, que o governo acredita no que significa ter orçamento equilibrado, na importância de estabilizar o crescimento da dívida, que vem crescendo aceleradamente no último ano e meio, quase 7 pontos percentuais do PIB, mas um ajuste que ele possa estabilizar, estancar esse crescimento e até produzir um superávit, para que a dívida possa voltar a cair, para que a gente busque um equilíbrio entre a política fiscal e a política monetária que permita o Banco Central reduzir a taxa de juros, que faria muito bem para a economia, para todos, né? Não é só para as empresas, não, para as pessoas, para todos, para as pessoas mais pobres também. Juros é talvez um dos principais problemas que nós temos na nossa economia. Então, na minha opinião, o pacote tem pontos meritórios, mas ele vai ter muita dificuldade, até mesmo, Uribe, para que possa equalizar o orçamento do governo federal em 2025 e 2026. 35 bilhões de economia para fechar o orçamento de 2025 é muito pouco. Se você me permite aqui estender um pouco mais a resposta, só para a gente trazer números, eu não gosto de ficar trazendo números, senão cansa as pessoas que não estão nos ouvindo, mas fazer uma conta simples. O governo até agora, em 2024, já bloqueou 19 bilhões. Bloqueio significa incapacidade de pagar as despesas obrigatórias, tem que bloquear as despesas discricionárias para pagar salários, previdência, que está crescendo bastante. Se você pegar o objetivo do governo, a sua meta de resultado primário era zero. Ele já abandonou, o resultado zero já não é mais possível, ele vai na parte inferior da banda, que nós chamamos, aquela banda de 0,25, que dá mais quase 30 bilhões de reais. Se a gente somar esse valor, por exemplo, nós aprovamos um gasto extraordinário que vai direto para a dívida pública para socorrer o Rio Grande do Sul. E eu repito, eu votei a favor, é meritório, mas a forma que nós aprovamos, ela mostra a incapacidade da gente, numa emergência, fazer face a uma despesa extraordinária. Isso significa 33 bilhões de reais. Então, se a gente somar 19 com esses 30 bi, com mais os 33, a gente chega perto de 80 bilhões de reais, que seria o tamanho do déficit que nós temos esse ano. Agora, você imagina, com 35 bilhões de reais. E esse déficit é crescente, por exemplo. Esses bloqueios devem aumentar porque a despesa obrigatória ela não para de crescer. Não houve no pacote nenhuma medida de desindexação ou de desvinculação de receitas, como, por exemplo, na saúde e na educação, e não é defender menos recursos para a saúde e educação, é que a gente dê racionalidade, responsabilidade ao crescimento dessas despesas, porque elas estão pressionando fortemente as despesas obrigatórias, os investimentos públicos. Então, eu resumiria aqui, é bom anúncios de ajuste e melhoria do gasto, mas muito insuficiente, e insuficiente sequer para fechar o orçamento de 2025 e 2026, quanto mais gerar ao Brasil, os agentes econômicos, confiança, porque os grandes gastos não foram atacados, não há, na minha opinião, uma visão estruturante, uma necessidade para apontar no futuro confiança de que o Brasil resolveu o seu problema do seu orçamento público federal, que há 10 anos é perdurado. Então, acho que a gente, o anúncio tem um lado positivo, mas é muito insuficiente.
Deputado, só para a gente entender, qual seria a principal diferença do que foi anunciado por Fernando Haddad e a proposta da qual o senhor é signatário? Eu, o deputado Kim Kataguiri e o deputado Júlio Lopes, nós, ao assistir e ter acesso às notícias de que viria um pacote mais singelo, que era o objetivo era ajustar alguns pequenos gastos, né? A nossa compreensão precisamos apresentar uma proposta que seja estruturante, que ataque os grandes problemas do orçamento brasileiro, que seja de longo prazo, né? Que possa ter a capacidade de um ajuste fiscal potente e que gere confiança no Brasil. Então, nós tocamos na ferida. Apresentamos uma PEC com medidas duríssimas, mas são aquelas medidas que produzem resultado. O pacote inteiro ele pode produzir até 2031 uma economia de 1,1 trilhão de reais. Uribe, se a gente fosse fazer um paralelo aqui, o orçamento público brasileiro é como se fosse um paciente que estivesse numa UTI. E aí, o que diferencia as propostas? É você dar uma dipirona para quem está na UTI, ou fazer um cuidado paliativo, ou você fazer um tratamento pesado, com quimioterapia, com remédios pesados, para que você possa recuperar esse paciente. Essa é a diferença. Então, as nossas medidas são bem mais duras, isso gera para a gente custo político. As pessoas falam, existe muito uma narrativa de quem defende ajuste fiscal é insensível, não olha as pessoas que mais precisam, nada disso, nós somos políticos, a gente sabe que a nossa função é olhar justamente para quem mais precisa, mas há diferentes visões. Nós acreditamos que o Brasil, com orçamento equilibrado, a gente pode explorar o PIB potencial que a gente tem, crescer de forma sustentada, sem a necessidade de a gente estar produzindo enormes subsídios e botando gasto público para fazer o crescimento do PIB artificializado. A gente pode muito mais se a gente fizer, talvez, eu considero que o desajuste fiscal, os déficits que nós enfrentamos sucessivos, é a principal bola de ferro que segura todo o potencial da economia brasileira. O Pedro Paulo é considerado por ser muito sincero, ele foi bem sincero agora, são medidas muito duras. E, deputado, eu levei essas medidas ao Palácio do Planalto e a crítica foi justamente essa. Seriam medidas que recairiam muito mais sobre a classe pobre em relação ao BPC, abono salarial e salário mínimo. Como o senhor responde a essas críticas do Palácio do Planalto de que o pacote de vocês acaba onerando ou pelo menos castigando a população mais pobre? Olha, em primeiro lugar, Uribe, o nosso pacote ele colocou muita gente para participar desse ajuste, né? A gente entende que o ajuste tem que ser justo. Diversos setores, nós fizemos várias linhas de ajuste. Por exemplo, setores da economia, gasto tributário. Você pergunta para qualquer pessoa que acompanha o orçamento público, os 3 grandes pilares do gasto público brasileiro que mais pressionam previdência, gasto de pessoal e gasto tributário, incentivos fiscais. Só no ano que vem nós vamos ter no orçamento 540 bilhões de renúncia fiscal. Nós colocamos na nossa PEC reduzir em 10% aquilo que a sociedade paga. E não é de uma forma bruta, não, de uma hora para outra, não, escalonando para que as empresas possam se planejar, mas que elas contribuam também, porque quem está pagando essa conta para esses setores da economia é a sociedade. Então, não estão fora do jogo, né? A gente colocou super salários, foi muito mais objetivo, colocamos ali até 30% do teto do ministro do Supremo de verbas de indenização. Está lá uma medida de super salários. Tem uma autocorreção nossa também para os parlamentares, a limitação das emendas parlamentares até sob o limite das despesas discricionárias, orçamento discricionário. Então, assim, tem várias medidas. Agora, existem algumas vinculações. Nós não estamos defendendo o menor piso para a Previdência, pela desvinculação com o salário mínimo. Nós estamos defendendo que o Estado tenha condições de até pagar um piso melhor, mas aumentar o salário mínimo impacta direto o orçamento que é deficitário. A gente precisa desvincular e trazer equilíbrio. Então, há uma visão distinta, e eu coloquei isso aqui no princípio da entrevista, de qual é o efeito de um orçamento equilibrado. Nós acreditamos que a gente pode atacar muito mais o fim da pobreza, da extrema pobreza, reduzir desigualdade se a gente tiver um orçamento equilibrado, se a economia crescer mais, se o Estado tiver a capacidade de investir, ajustarmos programas.
Eu acredito que o abono salarial, por exemplo, é um programa que é controverso sobre os efeitos, por exemplo, de redução de pobreza. Tem um estudo bastante interessante do TCU que mostra que a capacidade do abono para reduzir desigualdade, pobreza, é muito menor do que, por exemplo, Bolsa Família. Isso é uma defesa. Orçamento equilibrado, mais dinheiro disponível para investimento, coloca no Bolsa Família. Coloca no Bolsa Família, coloca em outros programas. E se tem uma coisa que o governo atual, o governo Lula, faz tão bem, é produzir programas sociais. Então a gente pode ter um espaço de recursos para investir nesses programas sociais, como, por exemplo, a Bolsa para os alunos nas universidades, no ensino médio. Olha a quantidade, o menu de opções de programas sociais é incrível, intenso do governo, e o que nós estamos defendendo é orçamento equilibrado para justamente isso, fazer o Estado gastar melhor e não a gente achar que a Selic tem que baixar porque é uma picuinha do presidente do Banco Central. Não, porque a gente precisa aumentar fortemente aí o nível de subsídios para que a economia cresça, porque o importante é crescer 2, 3% do PIB, mas o poder de compra das pessoas está caindo. Quem está indo no supermercado, o poder de compra está caindo. Então, assim, e é uma defesa. Uribe, como eu falei, eu sou vice-líder do governo, eu votei no presidente Lula. A minha defesa aqui, eu quero que o governo dê certo e quero que o Brasil dê certo também. Agora, eu não posso me furtar nesse momento, nesse debate, como alguém que há anos se dedica a esse tema e está vendo, está dando errado, vai dar problema. Se não fizer isso agora, vai ter que fazer mais na frente. E na frente, cada vez que a gente adia mexer nos grandes gastos, vai ser mais caro para o Brasil, as medidas terão que ser mais amargas, nós vamos colher um peso muito maior em ficar adiando aquilo que tem que ser feito. Tirar a política um pouco, a ideologia, né? Discutir na técnica, como o senhor tem defendido. Esse estudo do Tribunal de Contas é muito bom. Eu recomendo a quem está nos assistindo sobre abono salarial, que poderia ser utilizado em programas sociais. A gente conversou com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Obrigado, parlamentar, e boa sorte no seu projeto. Obrigado, Uribe. Obrigado mais uma vez a oportunidade da CNN da gente esclarecer toda a trincheira e o trabalho que a gente tem no parlamento em favor do Brasil.